Olá, mais uma vez, agradecendo você que está nos assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN, neste início de semana, segunda-feira, pois é, já estamos começando mais uma semana e já estamos para frente do meio do ano, hoje dia 22 de junho de 2020. Que o ano de 2020 acabe o mais rápido possível, é o desejo de todos nós, né? Para que nós possamos desejar e que efetivamente seja um feliz 2021, porque 2020, né, fora de cogitação. Mas entre trancos e barrancos, nós vamos aqui dando para você o nosso abraço, agradecendo você que está nos assistindo e com muita força e esperança torcendo para que o nosso Brasil e o nosso mundo melhore nesse ano de 2020 ainda, se possível. Bom, gente, vamos começando o nosso Jornal ACN. Grande abraço pelos nossos perfis do Facebook do Cubo Notícias. Temos também a nossa página do Cubo Notícias no Facebook, canal do YouTube, o Cubo Notícias, e o nosso site também. Hoje nós vamos destacar aí o resumo das manchetes do dia, né, o resumo das principais informações desta segunda-feira. Semana passada nós nos dedicamos a alguns assuntos locais importantes que tínhamos que dar bastante destaque. E hoje nós temos também assuntos locais e regionais importantes, acontecimentos deste final de semana, inclusive, né, de Porangaba e região. Porém, nós temos também que destacar alguns fatos do Brasil, são acontecimentos importantes que ocorreram, né, nessa semana passada, principalmente envolvendo política, escândalos políticos enfim. Né? Nós temos aqui hoje como as principais manchetes: Flávio Bolsonaro contrata ex-advogado de Sérgio Cabral para lugar de Wassef. O senador Flávio Bolsonaro contratou na noite de ontem o advogado Rodrigo Rocha em substituição ao criminalista Frederic Wassef, amigo do presidente Jair Bolsonaro. O Wassef é dono do escritório onde Fabrício Queiroz foi preso na manhã de quinta-feira na cidade de Atibaia. Segundo a polícia, Queiroz estava hospedado por Wassef havia mais de um ano. O criminalista nega que tenha abrigado Queiroz ou que tenha tido contato com ele, mas não explica como o ex-assessor de Flávio chegou ao imóvel. Talvez por tecnologia de teletransporte, materialização espontânea. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! Ou talvez voou, subiu o muro ou invadiu a residência. Se tivesse invadido, então caberia ao senhor Frederic Wassef, proprietário do imóvel, processar Queiroz por invasão, né? O advogado Rodrigo Rocha foi advogado do Sérgio Cabral até 2018, quando o ex-governador decidiu fazer delação, contrariando sua estratégia de defesa à época. Cabral continua preso no Rio de Janeiro. Gestão Bolsonaro acumula ao menos 13 medidas para reduzir a transparência oficial. Esse é o governo do senhor honesto, né? O honestíssimo Jair Bolsonaro. Eita, homem honesto, não? Não! É tão honesto que está fazendo de tudo para esconder suas maracutaias, para omitir as suas maracutaias. Essa é a realidade. Doa a quem doer. O governo do presidente Jair Bolsonaro acumula desde janeiro do ano passado ao menos 13 medidas para dificultar ou sonegar informações do país, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo. No período, o governo federal tentou mudar 2 vezes a lei de acesso à informação, esconder pesquisa da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, sobre drogas e também tirar os dados de violência policial no anuário sobre direitos humanos. Também tentou interferir na divulgação de dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, no ano passado, quando neste mesmo período do ano, o Brasil estava enfrentando aí um período
de desmatamento completamente descontrolado. A última tentativa foi a de ocultar dados sobre a pandemia do novo coronavírus, que até ontem havia infectado 1.086.990 pessoas, deixando um total de 50.659 mortos, segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, do qual a Folha de São Paulo também faz parte. Em meio à pandemia, o Ministério da Saúde passou a atrasar a divulgação dos dados da doença. O boletim, que era divulgado às 19 horas, foi transferido para as 22 horas, e Bolsonaro disse para justificadores que teria feito isso para acabar com matéria do Jornal Nacional, teria dito ele a apoiadores. A pasta também chegou a alterar a forma com que os dados da Covid-19 eram apresentados, sem os números acumulados de casos e mortes, apenas com atualizações diárias. Contudo, após reação da sociedade civil, do Congresso e do Judiciário, o governo recuou. Apesar das declarações do presidente, oficialmente o governo nega a tentativa de esconder as informações. Pode negar, porque ficou bem claro a tentativa de esconder essas informações e várias outras informações referentes à transparência do governo, ou melhor, do desgoverno. Segundo o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, deixa o cargo em pouco mais de um mês. Um dos motivos alegados pela equipe de Fernando Ferri foi a pressão para continuar pagando contratos com problemas. O substituto vai ser o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Alex Busquet. O governo do Rio de Janeiro já está tendo problemas com esses contratos, inclusive que ocasionaram a aceitação do pedido de impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel. Ele já está com o processo de impeachment aberto por causa desses contratos supostamente superfaturados, e mesmo assim ainda pressionava o Fernando Ferri a insistir com o pagamento desses mesmos contratos. Bom, para alguém que tem conduta ilibada e vergonha na cara, o senhor Fernando Ferri fez muito bem. Ele tem essa conduta, não insistir no erro. Aliás, nem deveria ter existido o erro, mas ele não quer insistir nele. Por isso ele fez muito bem em deixar esse cargo, se estava sendo pressionado a fazer o que o governador quer. Tem que ser feito o que é o correto, o que é o honesto para esse momento. Deputados usaram cota para divulgar atos antidemocráticos, aponta a Procuradoria-Geral da República. A própria PGR identificou que assessores do presidente, ou melhor, políticos próximos ao presidente, políticos do PSL, 4 deles, estavam repassando R$30 mil de verba pública, ou seja, dinheiro seu, meu, nosso, que deveria ir para a saúde, para a segurança, para assistência social, para, que mais? Infraestrutura, saneamento básico. Dinheiro nosso que deveria ser usado para coisas úteis para a população, esses 4 políticos do PSL estavam repassando a um grupo de vagabundos milicianos, realmente milicianos, que não tem o que fazer, se sustentando com esse dinheiro público para fazer manifestação antidemocrática. É por isso que tem meia dúzia de parasitas grudados nas tetas do governo, defendendo os governos a todo custo. E não é porque eles creem em alguma coisa, é porque eles estão sendo subsidiados com dinheiro público para dizer que creem de que um Brasil antidemocrático seria melhor para todos. É por isso que eles estão assim tão grudadinhos com o governo. E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Ala do Planalto sonda a secretária de Educação do Paraná para o MEC. Depois da fuga do Abraham Weintraub, que fugiu feito um rato para os Estados Unidos, depois que está sendo investigado pelas fake news e por ameaças ao STF, fugiu feito rato para os Estados Unidos, pediu demissão, enfiou o rabinho entre as pernas e saiu correndo do Brasil para não ser preso. Agora, os assessores do presidente acreditam que o nome de Renato Feder
pode agradar o Centrão, porém pode desagradar o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, que já fez inclusive há 2 semanas ameaças ao governo Bolsonaro. Cidades do interior já respondem por quase 60% dos casos do Covid-19 no país. Inicialmente concentrada nas capitais, a pandemia do Covid tem avançado com maior força nas últimas semanas para o interior, que já concentra 59% dos casos registrados no Brasil. Para comparação, até o início da segunda quinzena de abril, 65% dos casos eram de capitais, apenas 35% em cidades do interior. Pouco mais de um mês, no fim de maio, esse percentual se equiparou e o avanço segue desde então. Atualmente, 19 estados já têm maior proporção de casos no interior do que nas capitais, dentre eles o estado de São Paulo, né? TSE rejeita dados do WhatsApp para identificar autor de disparos em massa. Pois é, parece que a Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral, né, decidiu não pedir cópias do documento do WhatsApp que permitiriam identificar os maiores autores de disparos em massa nas eleições. As provas estão em poder da CPI das fake news no Congresso e em um processo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 5 meses após um pedido do PT para juntar a documentação, o ministro corregedor do TSE, Og Fernandes, decidiu não pedir as cópias à CPI e ao TRE. Isso porque a investigação da CPI estaria em fase prematura e faltaria uma perícia da Polícia Federal na listagem. Não houve avaliação sobre como estaria a apuração no TRE paulista. Senhor Og Fernandes, isso é conversa para boi dormir. O senhor está sentando no processo. O senhor está sentando no processo. Está protegendo a chapa Bolsonaro-Mourão de um grave crime cometido nas eleições, inclusive mensagens de WhatsApp pagas por fora, ou seja, através de Caixa 2. Os autores, as pessoas que bancavam isso, todo mundo sabe, é o velho da van, é o dono da Smart Fit e de outras empresas bem próximas ao senhor Jair Bolsonaro. Todo mundo já sabe quem são. Fala, não me diga! O auxílio emergencial vai sair hoje, a terceira parcela a 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família, com NIS final 4 nesta segunda-feira, né? A Caixa Econômica Federal paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para quase 2 milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família, qualificados no programa, cujo NIS, que é o número do benefício, né, termina em 4. O pagamento para esse grupo é feito na mesma forma do Bolsa Família. Repetindo, passando para você a tabela que foi divulgada já no começo do mês, né, sobre como vai ser dado este pagamento. O pagamento aos beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1 foi dia 17 de junho. Com final 2, 18. Final 3, 19 de junho. Final 4, 22. Final 5, amanhã, dia 23. Final 6, dia 24 de junho. Final 7, dia 25. 8, 26. 9, 29 de junho. E para os que têm o final do NIS 0, vai ser dia 30 de junho. Maravilha? Bom, gente, o que mais nós temos aqui, rapidinho, deixa eu ver se tem mais alguma novidade. Nós temos aqui, Sapopemba se torna o distrito com mais mortes na cidade de São Paulo por conta do coronavírus. Dados de prefeituras e do governo do Pará expõem buraco no balanço da Covid-19. Brasil atinge 50.659 mortes por Covid-19, nós vamos falar isso daqui a pouco. Lá nos Estados Unidos, o rato fujão, Abraham Weintraub, agradece a quem o ajudou a chegar em segurança nos Estados Unidos. Rato fujão, Weintraub, cagão, saiu correndo do Brasil, cagão. Vai pra casa do Gramunhão! Pra casa do capeta, do satanás, o diabo que o carrega! Fujão, tá com medo de ser preso, né?
Bolsonaro diz estar de saco cheio de Wassef, que fala demais. O Wassef pode... Sei não, hein? Você vai morrer. Será que não vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Bebiano? Sei não. O Wassef quebra silêncio e acusa armação, mas não explica Queiroz em sua casa. Que mais nós temos aqui? Maia e Alexandre de Moraes articulam um cinturão antigolpe com empresários. Nível de anticorpos em pacientes recuperados cai rapidamente, diz pesquisa. Por conta disso, essas pessoas aí que criam os anticorpos, elas perdem os anticorpos, segundo a pesquisa, elas podem acabar contraindo o Covid-19 novamente. Em entrevista ao UOL, agora há pouco, o ex-ministro da Saúde, o Nelson Tait, aquele que tinha cara, que estava, aquela carinha quase mumificada dele, né? Pois é, o Nelson Tait, ele falou agora há pouco em entrevista ao UOL que o Bolsonaro centraliza decisões e enfraquece o Ministério da Saúde. Tait disse que a decisão sobre cloroquina deve ser técnica e não emocional. Essas são as principais informações do Brasil nesta manhã de segunda-feira. Ok? Infelizmente não são notícias boas, são notícias de muitos escândalos, de muitos problemas que o Brasil deveria ter deixado de lado, ou deveria deixar de lado, para uma coisa muito mais importante, que é o combate a essa pandemia. Mas enfim, parece às vezes... Muitas vezes até parece que o governo está adorando esse tipo ou esses tipos de escândalo, porque estão acobertando o seríssimo problema da Covid-19 no Brasil. Nós vamos falar sobre isso agora. O boletim de hoje de manhã mostra que o Brasil tem 50.667 mortes por coronavírus até às 8 horas da manhã de hoje, segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, a partir de dados extraídos pelas secretarias estaduais de saúde em todo o Brasil. O consórcio divulgou ontem o 14º balanço com dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento. Desde então, Goiânia e Roraima divulgaram novos dados. Ou seja, hoje de manhã, 50.667 mortos. Ontem à noite era 50.659. Casos confirmados, hoje de manhã, 1.087.185 casos. Ontem à noite, 1.086.990 casos confirmados. Vale ressaltar que já são mais de 590 mil recuperados. Mais de 500 mil de recuperados, portanto, do Covid-19. Os números aqui para a nossa região. Hoje a TVT divulgou o balancete da região com particionamento das informações, com região de Itapetininga e região de Avaré. Antes, todos esses municípios listados agora estavam embutidos como região de Itapetininga. Agora nós temos o particionamento. Mas vamos lá, aos números que já foram atualizados hoje de manhã da nossa região aqui de Itapetininga e Avaré, né? Temos os municípios de Tatuí disparado como o epicentro da pandemia na nossa região. 351 casos, 21 mortes. Itapetininga, 201 casos com 12 mortes. Boituva, 167 com 7 mortes. São Miguel Arcanjo, 78 com 6 mortes. Guareí, município pertinho da gente, 19 quilômetros de Porangaba, 65 casos com 1 morte. Angatuba, 64 com 3 mortes. Itapeva, 62 com 2 mortes. Capão Bonito, 62 casos com 9 mortes. Taxa de mortalidade alta lá em Capão Bonito, hein? Serquilho, 48 casos com 6 mortes. Campina do Monte Alegre, 45 casos, nenhuma morte. Tietê, 42 casos, 1 morte. Tapiraí, 35 casos e 1 morte. Campina do Monte Alegre, um município pequeno, proporcionalmente aqui dentro desse... Se formos pegar aí outros municípios
que nós falamos aí, Campina do Monte Alegre é o menor até agora. E já está no patamar de 45 casos. Ou seja, Campina do Monte Alegre está tendo número praticamente de município de médio porte. Que você pega Tietê, que é bem maior, tem menos casos que Campina do Monte Alegre. As autoridades de Campina do Monte Alegre estão dormindo, estão fazendo o quê? Prefeito, vereadores de Campina do Monte Alegre, os senhores estão fazendo o quê? Secretária de Saúde, diretores de saúde, o que os senhores estão fazendo em Campina do Monte Alegre? Nada, 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 eu não estou fazendo nada. Um município pequeno era para estar controlado. Os senhores estão dormindo? Ou está acontecendo alguma coisa aí para angariar fundos? Tapiraí, 35 casos com 1 morte. Pilar do Sul, 32 com 2 mortes. Buri, 30 casos com 3 mortes. Bernardino de Campos, 22 casos. Ribeirão Branco, 20 casos. Cesário Lange, 13 casos com 2 mortes. Ó, agora que nós estamos chegando aqui nos municípios pequenos, tem bem menos casos, né? Guapiara, 12 casos com 3 mortes. Itararé, 9 casos. Ribeirão Grande, 8 casos. Alambari, 7. Sarapuí, 7. Mesmo número de Taquarivaí. Itaberá, 4 casos. Quadra, 3 casos. Bom Sucesso do Itararé, Nova Campina, Timburi e Jumirim tem 1 caso cada município. Para a região de Avaré, como eu disse, a TV Tem hoje particionou o boletim em 2 regiões. Avaré, 104 casos com 10 mortes. Piraju, 93 casos com 4 mortes. Laranjal Paulista, 61 casos com 2 mortes. Cerqueira César, 22 casos. Fartura, 18 com 1 morte. Paranapanema, 18 com 1 morte. Conchas. Ei, Conchas. Tá ruim a coisa aí também, hein, Conchas? Autoridades sanitárias, senhores políticos conchenses. Daqui a pouco nós vamos falar aí da vítima deste final de semana. A nova vítima, o novo óbito lá em Conchas. 18 casos, 3 mortes. Arandu, 15 casos, 3 mortes. Itaguaí tem 13 casos. Taquarituba e Porangaba com 11 casos. Daqui a pouco nós vamos falar de Porangaba. Pereiras, 10 casos com 1 morte. Itaporanga, 9. Manduri, 7. Mesmo número de Torre de Pedra, que tem 2 mortes também 7 casos e 2 mortes. Barão de Antonina e Tejupá também com 7 casos. Águas de Santa Bárbara, 5 casos. Iaras, 3. Sarutaia, 2. E Coronel Macedo teve um caso registrado, que infelizmente é um caso que evoluiu para óbito. Esses são os números da nossa região, gente. Daqui a pouco nós vamos falar com mais detalhes de Porangaba e Conchas. Agora nós estamos no nosso noticiário regional, já que nós demos o boletim regional, e destacando aqui um grave acidente que aconteceu ontem na cidade de Tatuí. Um homem de 29 anos morreu, uma criança de 11 ficou gravemente ferida. Ainda não temos a informação agora de manhã sobre o estado de saúde dessa criança. Aconteceu esse acidente entre 2 veículos na noite de sábado, lá na rodovia Romano Schincariol, Antônio Romano Schincariol, SP-127, foi na altura do quilômetro 112 em Tatuí. Aqui tem uma correção, inclusive, do G1, diz que o G1 errou ao informar que o veículo com 5 pessoas bateu na traseira do carro. Segundo a polícia rodoviária, o motorista que estava sozinho bateu na traseira do veículo com 5 pessoas. A informação foi atualizada ontem, domingo. De acordo com informações da polícia rodoviária, um carro bateu na traseira do outro que estava com 5 pessoas. O homem de 29 anos estava sozinho no veículo, ele não resistiu aos ferimentos. Uma criança de 11 anos que estava no carro, que foi atingido na traseira, a criança estava no banco traseiro, teve ferimentos graves, precisou ser socorrida. Outros 4 ocupantes tiveram ferimentos leves. A rodovia não precisou ser interditada. Ainda não temos informações sobre o estado de saúde dessa criança, tá, gente? Assim que tivermos, nós publicamos lá no nosso site ou traremos a informação na próxima edição do Jornal ACN.
Bom, gente, agora com a cidade de Conchas. Autoridades conchenses, está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Nós sabemos que o município é muito procurado, inclusive, por pessoas de outras cidades, por dispor aí de um serviço de saúde, tanto privado quanto o particular. São muitas clínicas, muitas pessoas acabam indo até a cidade de Conchas, enfim. Mas os números aí em Conchas já são preocupantes. Como nós dissemos agora há pouco, Conchas registrou mais uma morte neste final de semana. Na realidade, esse óbito aconteceu no sábado, foi divulgado ontem pela imprensa regional, mas já são 18 casos, com 3 mortes. O índice de mortalidade do Covid-19 na cidade de Conchas está alto, está elevado. O Hospital das Clínicas de Botucatu atualizou ontem seus dados sobre o coronavírus. Ontem, dia 20, foi registrado um óbito, anteontem, dia 20, foi registrado um óbito de um paciente internado com o diagnóstico da Covid-19 no HC da Faculdade de Medicina de Botucatu. É um homem de 50 anos, conchense, estava internado desde o dia 9 de junho. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu contabiliza 31 óbitos, 11 de Botucatu, 2 de Laranjal Paulista, 1 de Arandu, 3 de São Manuel, 3 de Conchas, 1 de Itatinga, 2 de Bofete, 2 de Torre de Pedra, 3 de Areiópolis, 1 de Pardinho, 1 de Pirajuí e 1 de Pereiras. Vale ressaltar também, gente, que a situação não está tão boa como estava há cerca de uma semana e meia aqui para nós. A Unesp já registrou uma alta no número de ocupação de leitos. Há uma semana e meia, a Unesp estava em comemoração porque tinha atingido aí o menor índice de ocupação de leitos reservados para o Covid-19, 18%. Isso há 10 dias atrás, praticamente. Hoje já são 46%. Ou seja, com essa flexibilização, que, repito, aconteceu prematuramente, e antes de acontecer prematuramente, aconteceu num país que pulou etapas no combate ao Covid-19. Num país que é desgovernado porque não tem presidente, não tem ministro da saúde, não tem nada. Os governadores estão tentando dar o seu jeito, mas sem o amparo do governo federal. As pessoas, as famílias, sem o auxílio emergencial, porque muitos até agora não receberam sequer a primeira parcela, sem dizer que esse valor é vergonhoso para essas famílias, né? Empresas, microempresas, até agora não conseguiram o crédito prometido, ou seja, a ajuda que o governo prometeu, muito pouco chegou à população. Então ninguém conseguiu se manter em isolamento, efetivamente isolado, no período que era necessário para se dar o combate. Pulamos etapas no combate à pandemia, pulamos todas as etapas importantes, fizemos uma flexibilização prematura e já estamos vendo o resultado negativo dessa flexibilização. É matemática pura, meu amigo, minha amiga. Se tem uma pessoa infectada andando na rua, matematicamente ela pode infectar de 3 a mais pessoas. Então tá aí, a gente começa a viver essa segunda onda de contágio. É preocupante. Algumas pessoas podem até discordar sobre o que nós falamos aqui, de que a flexibilização foi prematura. Não estou dizendo que ela não foi necessária, porque acabei de falar agora há pouco. O governo pouco subsidiou ou pouco ajudou as pessoas carentes,
os pequenos e médios empresários, os trabalhadores autônomos. Então as pessoas tiveram que voltar ao trabalho para não morrerem de fome. O governo federal colocou o cidadão brasileiro entre a cruz e a espada. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Simples assim. E tiveram também as pessoas que, mesmo sem necessidade, com essa flexibilização, foram aproveitar, foram farrear. Não, tá tudo certo, tá tudo beleza. Foram no shopping. Aí, meu amigo, aí, minha amiga, não tem o que fazer. O poder público precisa fazer a sua parte e o cidadão também precisa ter a sua consciência. Gente, mais uma notícia aqui da nossa região. Essa aconteceu aqui pertinho da gente, no município de Quadra. Vizinho ao município de Porangaba, o município de Quadra registrou, por incrível que pareça, é um município pequeno, registrou um acidente aéreo. É isso mesmo. Um monomotor caiu e 2 pessoas foram socorridas na tarde de sábado, anteontem, em Quadra. Gente, as imagens mostram o aparelho, o avião monomotor, muito danificado. Os 2 ocupantes deram muita sorte de saírem vivos. O monomotor caiu perto do Aeroclube de Quadra, no bairro Guarapó, na tarde deste sábado. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, um homem de 62 anos e uma jovem de 20, que estavam na aeronave, foram socorridos e encaminhados ao pronto-socorro de Tatuí para o atendimento médico. Mas moeu o avião, hein? À frente do avião. A Polícia Militar informou que o homem está bem e a mulher apresentou fratura, mas também não corre risco. A causa do acidente não foi informada e segue sob investigação. Aí, portanto, um avião caindo em Quadra. Município pequeno, né, um avião monomotor, não tem informação de quem que estava pilotando, se era o senhor de 62 anos ou se era jovem, qual o grau de parentesco entre os dois. Enfim, mas foi um acidente que você olha, você vê o estado da aeronave, imagina, as pessoas, os ocupantes da aeronave não sobreviveram. Mas graças a Deus sobreviveram. Tanto o homem passando bem, teve ferimentos leves, mas a moça teve algumas fraturas, mas também está fora de risco. Agora vamos com as informações aqui de Porangaba, começando com uma boa notícia, uma notícia que mostra que ainda existem pessoas preocupadas com o bem-estar da população de Porangaba, sem interesses políticos, sem interesses partidários, apenas por amor ao município de Porangaba, né? Isso é muito bom. A Secretaria de Saúde aqui de Porangaba divulgou neste final de semana a doação de equipamentos de proteção individual e também materiais de limpeza. Inclusive tem um texto aqui, que está na página das redes sociais da diretora de saúde aqui de Porangaba. Diz o seguinte: a Secretaria de Saúde de Porangaba recebeu uma grande doação de equipamentos de proteção individual e EPIs. A ação tem como objetivo apoiar os profissionais de saúde no enfrentamento ao novo coronavírus. A doação desses EPIs chega num ótimo momento em que a solidariedade vem fazendo a diferença do combate à Covid-19. Então fica aqui o meu agradecimento e gratidão por este gesto tão oportuno e solidário que nos motiva a acreditar que, se cada um fizer a sua parte, vamos vencer essa pandemia. Esse texto está tanto na parte da diretora de saúde quanto na diretora da vigilância epidemiológica. Nós temos também um texto de agradecimento na página das redes sociais da secretária Dona Marineide Hermida. Ela publicou o seguinte: boa noite, queremos agradecer em nome da Prefeitura Municipal de Porangaba, em nome do prefeito Luiz Duderaldo e a Secretaria da Saúde de Porangaba, a doação do senhor Wagner, né, e sua filha, a sua filha Fernanda, pelos EPIs que foram doados para o pronto atendimento, para darmos continuidade ao nosso trabalho nessa pandemia. Que Deus abençoe grandiosamente sua vida e a vida de todos vocês, que possamos vencer juntos essa batalha em nome de Jesus. Deixo o meu agradecimento, disse, portanto, em texto publicado, a secretária
a secretária de saúde aqui de Porangaba, a dona Marineide. Pois bem, gente, essa doação que foi recebida aqui em Porangaba, eu estou colocando aqui as imagens para você ver, não tem só os EPIs, tem também o material de limpeza. Nós estamos vendo aí, essa doação é do Wagner Dadato, o meu amigo Wagner, né, que é empresário. Ele com sua filha Fernanda fizeram essa doação. Eu conversei com ele agora há pouco e ele falou que ele atua na área de serviços de higienização e limpeza. Ele tem um parceiro comercial dele também, no qual nós vamos dar crédito aqui, além do Wagner Dadato, é o Rogério Zoadelli, da Power Cleaning. Essa empresa, a Power Cleaning, é fabricante de produtos de limpeza, de álcool gel, e gentilmente o Rogério da Power Cleaning, ele atendeu o pedido do Wagner e forneceu esses produtos doados, que tem também, além do produto de limpeza, os EPIs, né, tem um macacão de proteção, enfim, vários produtos doados. Então vamos dar créditos aí a essa doação ao Wagner Dadato, a sua filha, a Fernanda, também o pessoal da Power Cleaning e o Rogério Zoadelli, né, que é o parceiro comercial aí do Wagner nessa ajuda, nessa doação a esse grupo de empresários da Power Cleaning. Um grande abraço e nós de Porangaba agradecemos por interceder com essa doação ao nosso município. Bom, gente, falando que tem EPI agora em Porangaba, eu quero apresentar aqui uma reclamação de internautas, de pessoas que nos assistem, que procuraram o serviço de saúde. Quero, por meio do nosso site, informar a secretária de saúde, a dona Marineide Armida, que está tentando desempenhar e está desempenhando um excelente trabalho nesse combate, trazendo mensagens, não só as educativas, as instrutivas, falando o que nós temos que fazer para nos protegermos, mas também trazendo mensagem de conforto quando precisamos, né? Para ter calma, que tudo vai dar certo. E ela também vem tentando organizar o sistema de atendimento, e nós notamos aí uma grande diminuição na parte de reclamações que antes nós tínhamos da saúde, né? Principalmente quando nós tínhamos muitas reclamações de falta de médico, falta de transporte. Isso diminuiu muito na gestão da atual secretária, dona Marineide Armida. Eu quero alertar, secretária dona Marineide, minha amiga dona Marineide, que nós temos uma reclamação, infelizmente, aqui, que só a senhora pode resolver esse problema pra gente. Tem que dar um puxão de orelha num médico, no senhor doutor Oswaldo Rezende. Dona Marineide, dê um puxão no doutor Oswaldo Rezende. É o seguinte, nós recebemos muitas reclamações, né, pelo menos 4 pessoas aqui, de que ao passar pelo Dr. Oswaldo Rezende, o mesmo não estaria usando máscara ou, no máximo, com a máscara no queixo. Oi? E sem luvas. Uma das pessoas disse que procurou ele no sábado à noite, notou que ele estava sem luvas, com a máscara no queixo, sem luvas, durante o procedimento de atendimento a um paciente. Outra pessoa disse que procurou ele outro dia, ele também estava com a máscara no queixo. Não é que ele não usa máscara, ele usa máscara. Então, dona Marineide, a senhora que vem instruindo tão bem a população sobre o uso da máscara, sobre o uso da higienização de mãos, sobre se evitar aglomeração de pessoas, o Dr. Oswaldo Rezende, geralmente, segundo as informações que nós passamos, faz o atendimento no período da noite. Nós entendemos que a senhora não tem como ficar aí no pronto atendimento 24 horas por dia. Então, muitas vezes, a gente sabe que tem aquele velho ditado popular: o boi só engorda quando o dono está ali perto, aos olhos do dono. Aí o boi engorda bem. Quando o dono sai de perto, né, o boi deixa de engordar. Então, muitas vezes, a senhora se ausenta, precisa se ausentar, precisa do seu descanso, não dá para trabalhar 24 horas por dia. Aí algumas pessoas da equipe acabam relaxando nesses cuidados.
Então, dona Marineide, dá um puxão de orelha no senhor Oswaldo Rezende, no médico Dr. Oswaldo Rezende. Dá uma advertência para ele aí, uma advertência verbal. Porque as pessoas nos procuram para relatar qualquer tipo de problema da administração, né? Então, como se trata de um problema que acho que dá para solucionar por enquanto no diálogo, eu fico aqui dando passando essa reivindicação que nós recebemos de moradores aqui que acabaram passando por consulta com o Dr. Oswaldo Rezende e constataram que ele estava sem luvas, sem a máscara, ou melhor, com a máscara no queixo. E eu quero até colocar um meme aqui, só para descontrair, que usar máscara no queixo é a mesma coisa que usar cueca assim, né? Por favor, Dr. Oswaldo Rezende. Por favor, né? Dispensamos de apreciar a sua beleza neste momento. Depois o senhor pode mostrar seu lindo e belo rosto para todos nós. Mas por enquanto, use a máscara, doutor. Que os pacientes reclamam. Bom, gente, demorou 2 anos que foram feitas as solicitações, inclusive com indicação na Câmara de Porangaba para a instalação de pontos de ônibus nesses locais. A Prefeitura de Porangaba, através da Secretaria de Trânsito, Transportes e Serviços Gerais, realizou a instalação de abrigos de passageiros em alguns bairros do município. Até o momento, 3 bairros foram contemplados com novos pontos de ônibus, com novos abrigos, sendo esses bairros o Jardim Bela Vista, Bairro dos Nunes e Bairro das Partes. Os passageiros vão poder aguardar protegidos das condições climáticas enquanto esperam a chegada dos ônibus. Olha, eu fui ver um desses pontos aqui no Bairro das Partes, que fica às margens da rodovia Benedito de Oliveira Vaz. Protegidos se não chover de frente, né? Porque o ponto de ônibus, além de possuir um espaço para assento muito pequeno, cabe no máximo 3 pessoas sentadas, é um ponto de ônibus estreito. A parte de trás é parcialmente protegida, porque como você está vendo aí as imagens, tem essa parte metálica, que quando pega sol esquenta, que é um forno. E a parte do teto é muito alta e ela não é muito estendida não. Se chover de frente, vai molhar. É melhor do que nada? É, mas... Que merda, hein? Não foi muito bem montado esse ponto de ônibus não. Estreito, é um ponto estreito, poucas pessoas podem sentar. A parte do teto da frente fica muito levantada, se vir chuva de frente molha. Se vai fazer, vamos fazer bem feito, né? Até porque as reivindicações para esses pontos, a instalação desses pontos, está sendo feita há 2 anos. Para se reformar o ponto de ônibus que tem próximo à rotatória de Porangaba, ao trevo de Porangaba, né, que recebe pessoas do Jardim São Luís, vem pegar ônibus aqui, pessoas da Vila São Luís, das Vilas São Judas Tadeu e São Francisco de Assis, vem pegar ônibus nesse ponto também, pessoas do Bairro das Partes também, né? Para fazer a reforma desse ponto de ônibus que fica no trevo de Porangaba, ali nós já estamos cobrando desde 2015. Desde 2015. Na então gestão do senhor prefeito João Francisco São Pedro, também nada foi feito. Então tá aí, né? Eu penso que quando é para fazer, faça bem feito. Melhorou? Melhorou. Tá. Em algumas horas do dia não pega sol. Mas aquele latão ali atrás esquenta, que barbaridade para quem está sentado. E se vir chuva de frente, molha assim. Molha. Chuva de vento, se vir ali de frente, já era. Bom, gente, nós temos aqui assuntos relativos ao coronavírus. Essa informação foi publicada por uma internauta nas redes sociais, no Facebook hoje de manhã,
E acredite, não é só nos municípios pequenos que está acontecendo isso. Porangaba tem os engraçadinhos, né? Os descolados, os manos, né? Os manos que são os descolados, os peitos de ferro que acham que não pega nada com eles. Mato polícia. O problema é que pega. Eles podem até não sentir, mas vão sair por aí transmitindo para os outros. Irresponsáveis. Delinquentes. Em plena pandemia de coronavírus, uma propriedade lá no bairro dos Cletos recebe denúncia de que está realizando bailes funks há algumas semanas. O desabafo da internauta diz o seguinte: essa noite, como as outras anteriores de sábado para domingo, foi uma das noites perdidas, onde você chega em casa do serviço e acha que vai descansar e aproveitar a noite com a família. Claro que não foi possível, pois o vizinho começou uma festa por volta das 19h30. Até aí tudo bem. O incômodo era por conta da música alta, mas foram passando as horas, onde sabemos que o horário permitido seria até as 22 horas, mas claro que não foi isso que aconteceu. Quando era 1 da manhã, saímos na janela, onde um deles nos viu e disse que eles iriam desligar o som. Ok, assim seguimos esperando, mas claro que isso não aconteceu. Sem contar os carros parados em frente à minha casa, com o som ligado, pessoas falando e gritando, pois dava para entender claramente a conversa. Em meio a tudo isso, as ligações que nós fizemos para a viatura, eu vou colocar aqui os prints que ela publicou nas redes sociais, de várias ligações que ela fez, total 12 ligações que, segundo ela, não foram atendidas, e ela questionou a internauta. Se estivesse acontecendo briga, algo parecido, teria certamente morrido gente, sem contar outras ligações que fiz por 190. Enfim, para resumir, o baile funk foi até às 5h45 da manhã, ou seja, perdemos mais uma noite de sono tranquilo. Só para deixar bem claro que não ligo para fazerem festa, apesar de não ser o momento para isso, mas que as pessoas tenham um bom senso de reduzir o volume do som e esperar e respeitar outras pessoas. Isso já está acontecendo há vários finais de semana. Pra acabar. É pra acabar, é pra detonar. E não pode abrir a boca e falar mal dele também não. Essa festinha desse final de semana, que aconteceu no bairro dos Cletos, foi ouvida até na Vila Gutierrez. O putz de pessoas que estão fazendo festas clandestinas em Porangaba. Vale ressaltar, mas a polícia não pode, só pode chegar e instruir. Não. Desde o decreto do governo estadual que proíbe aglomerações de pessoas, a polícia pode apreender os envolvidos em aglomerações, em festas e aglomerações, e pode, inclusive, multar. Pode haver pena administrativa, pode-se multar quem organizou a tal festinha. Em Sorocaba, no final de semana passado, teve um baile funk, foi preso o proprietário de uma chácara que estava fazendo baile funk. Essa música é uma maravilha, funk, nossa, devia ser crime só para tocar. Mas, enfim, gosto musical é gosto musical, cada um tem o seu. Agora, semana passada a polícia pegou uma chácara realizando um baile funk e o responsável pela festinha foi multado em R$6 mil. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Então, se tem o poder, pelo decreto estadual, de denunciar quem está fazendo isso, agora também a polícia precisa atender o telefone. Né? E checar a denúncia e aplicar as sanções do decreto estadual, que não permite aglomerações de pessoas, a realização de eventos e
ainda penaliza quem faz o evento, porque é um evento clandestino. Então fica aí apresentado a nossa reivindicação, que foi feita por uma internauta nas redes sociais. Nós vimos, nos assustamos com o fato de estarem fazendo isso aqui em Porangaba. A Secretaria de Saúde tentando fazer ao máximo possível para evitar a propagação de doença no nosso município, e pessoas responsáveis fazendo festinha. Aí um tá lá infectado, passa para 2, esses 2 passam para 3 e pronto. Desencadeia uma pandemia em Porangaba. Por causa de gente responsável que quer curtir funk. Ouve a sua música na sua casa. E outra coisa, você gosta dessa porcaria desse funk? Ouça você na sua casa. Não obrigue os outros a ouvir o seu gosto musical. Ninguém é obrigado a ouvir o seu gosto musical. Se você gosta de rock, você não precisa obrigar o seu vizinho a ouvir rock. Você gosta de música clássica, você não precisa obrigar o seu vizinho a ouvir música clássica. Ele pode não gostar. Ele pode não gostar de pagode, você está lá ouvindo pagode, ele pode, o vizinho seu não precisa gostar. Agora, além do vizinho, não só do bairro dos Cletos, também a Vila Gutierrez, os moradores da Vila Gutierrez ouviram. Até às 5h45 da manhã. E, segundo a internauta, não é a primeira vez que isso acontece. Já é um ponto de encontro, é um point de encontro nos finais de semana para festinha, durante o período de pandemia. Enquanto isso, gente, uma família está passando um momento de apreensão, momentos de ansiedade, porque trata-se de uma família, 5 pessoas da mesma família. Segundo o rápido boletim, o rápido vídeo que foi gravado, depois que nós publicamos a matéria, nós tínhamos a informação de que eram 5 novos casos, incluindo uma criança de 6 meses. Mas não sabíamos que era da mesma família até então. E depois, alguns minutos depois que nós publicamos, a dona Marineide, a secretária de saúde do município, publicou um vídeo dando detalhes de que se trata de uma família com 5 pessoas, todos estão com Covid-19, com coronavírus. Dentre as pessoas, uma criança de 6 meses, um bebê de 6 meses, com coronavírus. Segundo a secretária, a família apresentou alguns sintomas leves, estão sendo assistidos em domicílio pelas equipes de saúde do município, estão em isolamento domiciliar. Até o momento, segundo a secretária, não foi necessária a internação de nenhuma das pessoas com coronavírus. E hoje a Secretaria Municipal de Saúde está em contato com a família para tentar identificar de onde houve a contração, de onde eles contraíram a doença. Então vamos ver se nas próximas horas ou nos próximos dias teremos essa informação também por parte da Secretaria de Saúde, qual foi o foco de contágio dessa família, como ela contraiu, porque a Secretaria de Saúde vai ter que monitorar também o foco para que isso não se espalhe. Ok, gente? A família, pelo que nós soubemos pela secretária, no vídeo dela de ontem, está passando bem, tem alguns sintomas, mas está sendo assistida em isolamento domiciliar. Sobe, portanto, para 11 o número de contágios totais do coronavírus no nosso município, lembrando que 6 já foram curados e temos aí, portanto, estes 5, que é de uma família, né, destes 5 aí esses 5 casos estão ainda ativos. E na semana passada nós tivemos os 6 casos, o último que faltava dos 6, né, curado. Tínhamos aí 2 semanas boas, sem informações de novos casos, sem o surgimento de suspeitas também. E infelizmente começamos essa semana com
com esses 5 casos dessa família aí que está com coronavírus. Mas se Deus quiser, em breve estaremos aqui noticiando também a cura destes 5 casos. Vamos rezar também para não surgirem novos casos. Vamos rezar para que haja bom senso da população, em se preservar neste momento, que nós estamos vendo a retomada de uma segunda onda de contágio em todo o estado de São Paulo. Aqui na nossa região mesmo, quando começou a flexibilização, estávamos no nível 3, o amarelo. Já reduziu para o laranja. Será que no dia 28, quando vai ser feito a nova atualização desse Plano São Paulo, será que nós não vamos regredir para a fase vermelha? Se tivermos altos números de contágio na nossa região, teremos também redução na flexibilização de laranja para vermelho. Vamos ter consciência, povo. E gente ainda fazendo festa, baile funk. Não importa se o baile é funk, se é baile clássico, se é baile sertanejo, se é pagode. Não importa a música. Funk é uma porcaria, eu não gosto. É minha opinião, eu não gosto. Mas eu acho que só o fato de você fazer o seu vizinho ser obrigado a ouvir funk já deveria ser crime. Mas, falando sério agora, não é a hora para isso, não é permitido fazer isso. Não é permitido, é um crime contra a saúde pública. Então fica aí essa informação. Não sei como as autoridades do município irão lidar aí com essa informação, mas alguma coisa tem que ser feita o mais rápido possível para inibir esse tipo de acontecimento na nossa cidade, antes que nós possamos dar uma derrapada aí e desencadear uma pandemia generalizada dentro de um município com 9, 10 mil pessoas. Aí ferrou tudo. Igual eu falei agora há pouco lá em Campina do Monte Alegre. Um município pequeno, com 40 e poucos casos. Bom, gente, é isso. Fica aqui o nosso Jornal ACN de hoje, destacando as notícias do Brasil, de Porangaba e região. E nós voltamos, se Deus quiser, na quarta-feira voltaremos trazendo mais notícias para você. Continue acessando o nosso site para conferir as principais informações. Forte abraço, boa semana, fique com Deus e até a próxima.